esses vencedores que morreram aqui em Cristo, simbolizados pelas virgens prudentes, né, que estavam totalmente em azeite, não só na lâmpada, como também na vasilha. Então, a esses que a Bíblia chama de vencedores, são as pessoas que estarão aptas de governar o mundo que há de vir. Lembra o que o Senhor fala em Apocalipse 2:26? Irmãos, 2:26, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ao vencedor, 2:26, diz assim, ó, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Como se fossem objetos de barro. Agora, um pouquinho para frente, 5:9. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. Esse é o período do milênio, do reino milenário. Os chamados vencedores, simbolizados pelas virgens prudentes, as virgens que tinham azeite não somente na lâmpada, mas também na vasilha, né? Tinham reserva, podemos dizer assim, e não pelas nécias, embora as nécias não vão perecer no lago de fogo, que é outro detalhe, entendeu? Então, nós podemos estar entre esses vencedores se realmente hoje aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Ouvirmos a palavra de Deus e aplicar, né? Não sei se os irmãos conseguiram entender, né? Oh, Senhor Jesus. E outra coisa que é para frente aqui um pouquinho, irmão. Aqui vem um pouquinho para frente aqui, ó. No versículo 7, 25:7 de Mateus. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Se levantaram significa que elas ressuscitaram. Essas pessoas aqui das 10 virgens simbolizam os que dormiram. Tardando o noivo, adormeceram. Você sabe que o cristão não morre, ele dorme, né? Adormeceram. E aí no versículo 8 diz assim, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós, a vós outros, e diante aos que vendem comprai. Aqui tem uma palavra muito séria de advertência para nós. Significa que jamais eu posso dar daquilo que eu tenho de Deus no meu interior para outro, na questão de levar ele a experimentar essa salvação completa de Deus. Eu posso compartilhar exteriormente, por meio do Espírito, essa pessoa ser tocada, ganhar luz e começar a praticar, mas a minha experiência com Deus é minha, e é uma questão pessoal. Quando ele disse assim, ir de comprar, tudo que você compra, você paga um preço. Comprar significa que você precisa pagar um preço hoje. De que maneira? Negando a si mesmo, tomando sua cruz, servindo o Senhor. Esse é o preço que o Senhor pede hoje. Ouvindo a palavra, praticando, entendeu? Esse é o preço que você precisa pagar no tempo que se chama hoje. Então, o que acontece? Porque a minha experiência com Deus, a minha esposa não pode, ela tem que ter a dela, tem que ter a minha, cada um tem que depositar o seu azeite na vasilha. Isso é uma coisa individual. Eu tenho a minha experiência, ela tem a dela. É a mesma questão no ato de receber a salvação de Deus. Um pai não consegue receber a salvação pelo filho e nem o filho pelo pai. É uma questão individual, é uma questão pessoal entre ele e o Senhor. Quando ouve o Evangelho, ele crê. Se não crê, não tem. Se crê, recebeu. E no mesmo princípio, para enchermos a nossa vasilha do azeite, cada um precisa ter sua experiência com Deus. Experiências não se emprestam. Ou você tem ou você não tem. Ou eu tenho ou eu não tenho. Você entendeu, irmão? Então, cada um tem, e é um preço exigido, porque tem que haver uma renúncia. Quando Jesus falou em Mateus 16, ele disse assim, eu vou edificar a minha igreja. Jesus falou, né? E as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja edificada. Então o Senhor disse que ia edificar. O Senhor falou, eu vou edificar a minha igreja.
E ao comprar esse azeite, ao pagar esse preço, entendeu? Eu estou passando por esse processo de edificação do Senhor. E aí o Senhor Jesus falou que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja edificada. Não, se nós estamos nesse processo, irmão, nem os infernos têm poder sobre nós. Você entendeu? Nós triunfamos, a vitória de Cristo é nossa. Entendeu? E aí Jesus falou, e ele continua ainda naquele diálogo, e quem quer vir após mim? Ele falou, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então ele falou, quem quer, se quer ele insiste, ele deixa em aberto. Quando ele falou essa palavra, ele não falou para ateu, para incrédulo, ele falou para aqueles que já lhe pertenciam como os discípulos. Ele disse, entre vocês aí, quem quer vir após mim? Aí quem sabe o Pedro, que sempre estava lá sobressaindo, né? Pedro sempre estava à frente, né? Certo, o Pedro levantou a mão, eu quero. Então, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque Pedro não tinha tido essa experiência ainda de negar. Quer dizer, negar o quê? Renunciar à tua alma que tem vida própria e tomar Deus como direção. Lembra que Atos 17, 28 que fala, né? Nele nós existimos, vivemos e nos movemos. Romanos 11, 36. Romanos 8, 36, 11, 36. O que o Senhor falou lá? Senhor Jesus, tudo é para Ele, por meio dEle. Oh, Senhor Jesus. Vamos ver. Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Entendeu, irmão? Por meio dele e para ele. Então tudo é por meio de Jesus. Entendeu? Porque nós o temos hoje. Hoje nós temos mesclado a Cristo. Nós estamos unidos a Ele. E isso é uma coisa inseparável. Quem que não lembra da história de Saulo, a perseguição aos cristãos na época, a igreja primitiva? Quando ele ia a caminho de Damasco com carta dos sacerdotes para prender os cristãos lá em Damasco, que invocavam o nome do Senhor, quando Jesus apareceu para ele naquele resplendor, o que Jesus falou? Jesus poderia ter dito, Saulo, Saulo, porque persegue o meu povo, Saulo, Saulo, porque você persegue a minha igreja. Estaria correto? Estaria. Mas não foi o que Jesus falou. Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Como se Paulo nem sequer foi discípulo apóstolo da época que Jesus estava na terra, o Senhor já tinha ressuscitado praticamente há 30 anos, né? Mas ao perseguir aquelas pessoas que confessavam Jesus como Senhor, que invocavam o nome, estava perseguindo o próprio Cristo, porque há uma infusão, há uma união entre nós e o Senhor, uma coisa inseparável. Por isso que Efésios capítulo 3 fala que grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Amém. É um grande mistério, porque nós estamos unidos a Cristo. E isso é a igreja. Essa união orgânica com o Senhor é a igreja do Senhor na terra hoje. O testemunho vivo do Senhor. Aí por isso que Jesus falou, e sereis minhas testemunhas. De que maneira? Expressando Cristo. Vivendo as pisadas de Cristo, as pegadas de Cristo. Entendeu, irmão? Graças ao Senhor. Então, ali quando você vai em Mateus 25, quando o Senhor reúne as nações diante do trono da sua glória, quando o Senhor fala para... Quer ver? Vamos ler ali, irmão, só para nós ver o que o Senhor falou ali também dessa união. Quer ver? Mateus 25... É lá mesmo onde nós estávamos, falando sobre as virgens. Mas é um pouco para frente. Louvado seja o Senhor. Ó. Aqui, ó, no versículo 40. 25, 40. Ó. E o rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. O Senhor está falando aqui para quê? Quando ele reuniu diante do trono da sua glória as nações, pessoas que hoje não creram, que não pertencem a Deus, ainda terão a chance de ouvir um evangelho nos últimos 1260 dias, nos 3 anos e meio futuro que virão na grande tribulação, proclamado por um anjo, Apocalipse 14, versículo 6 a 7. E essas pessoas vão ouvir, vão ouvir e vão temer a Deus. É um evangelho que visa temer a Deus naquela época. E essas pessoas vão ser de grande ajuda aos pequeninos do Senhor que estão na terra. Porque boa parte da igreja naquela época ainda não foi tomada. Não estavam, digamos, com azeite de reserva na vasilha. Você entendeu? Então um pouco mais,
no sofrimento que virá sobre a grande tribulação, talvez possa até encher, né, as vasilhas lá, né? Então o que acontece? Aí, essas ovelhas aqui, o Senhor vai falar para ela: tive fome, deste comer, tive sede, deste beber, tive nu, me vestisse, enfermo, fosse me visitar, preso, fosse, né? O Senhor falou bastante coisa aqui. Aí elas responderam: mas quando que nós fizemos isso ao Senhor? Não, quando vocês fizeram aos meus pequeninos. Quem é os meus pequeninos? Aí está relacionado a nós, se ficarmos na grande tribulação. Poderemos ainda receber a ajuda dessas pessoas. Esses pequeninos é a igreja, as nações é os incrédulos, ainda que serão gerados com o evangelho proclamado nos últimos 3 anos e meio. Aí, por mostrar essa união que existe entre nós e o Senhor Jesus falou: quando fizeste aos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. E olha o que o Senhor falou para as nações: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um pouquinho para frente aqui, ó. Quer ver ali, ó? Quer ver, ó? No versículo 34. Diz assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele diz assim: benditos de meu Pai. E cá embaixo ele chama os pequeninos de meus irmãos. Ali ele fala benditos de meu Pai, que são as nações. Ele não chamou de irmãos, porque as nações não se tornaram irmãos de Jesus, porque não tiveram a experiência de nascer de novo hoje por meio do Evangelho. Não sei se os irmãos conseguem entender. Elas vão ser geradas no Evangelho eterno. Essas são as pessoas que serão geradas como nações, aonde que nós acabamos de ler, Apocalipse 2:26, aonde os vencedores governarão sobre as nações, que são essas nações aqui. Então parte dessas pessoas naquela época vão temer a Deus e vão ser de grande ajuda aos pequeninos do Senhor que estarão na terra. Época difícil, sim, muito difícil. Ninguém queira estar aqui, o que virá, né? E parte não vão crer. As que não creram, o Senhor manda, aí aparta como se fosse cabrito. E aí o que o Senhor diz? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses ateus incrédulos vão desfrutar do lago de fogo de Apocalipse ao término da era que nós estamos vivendo antes da introdução do reino milenar. Não sei se os irmãos conseguem entender. Vão inaugurar, digamos assim, o lago de fogo junto com a cabeça e falsos profetas. Porque depois o que vai se seguir é o Satanás, né, e os mortos incrédulos, depois do milênio, e aí serão banidos da face de Deus para sempre, de dia e de noite serão atormentados no lago de fogo, a segunda morte. Essa é a condenação eterna. E nós, povo de Deus, estamos livres dessa condenação eterna, não por atitude e obra, porque somos bonzinhos, porque recebemos a salvação de Deus por meio do sacrifício de Jesus a nosso favor. Viver um ano de 33 anos e meio de total renúncia que culminou na cruz, a morte dele. Por quê? A favor de nós. Morreu por nossos pecados, né? O próprio Senhor Jesus em Hebreus, quer ver, irmãos? Olha aqui, ó. Hebreus. Quem é que já viu que Jesus teve que aprender a obediência? Hebreus 5:8. 5:8. 5:8 fala assim, ó: embora ele sendo filho, amado seja o Senhor, ele sendo filho, né, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Aqui na tradução fala sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, né, para todos os que lhe obedecem. Então o Senhor, irmão, ele aprendeu a obediência pelas coisas que passou. Ele teve uma vida de total renúncia. Desde que ele nasceu, o Senhor sempre sofreu. E culminou na cruz. Jesus não tomou a cruz quando ele literalmente foi crucificado. Ele tomou a cruz ao vir. O que é tomar a cruz hoje? Tome sua cruz, está disposto a viver de acordo com a vontade de Deus. Viver por meio de Deus. Se as coisas vêm, você nunca retribui reclamando, murmurando e correndo a Deus para te livrar. Mas dá graças ao Senhor por ela. Isso purifica a nossa fé. Hoje o cristianismo, de um modo geral, qualquer coisinha que acontece, Deus tem que me curar, tem que me libertar, tem que fazer isso. A Bíblia é cheia de exemplos que não é assim, não.
Senhor Jesus. Não estranhei o ardente fogo que vem sobre vós destinado a vos provar, Pedro fala no primeiro episódio dele, como coisa estranha vos estivesse acontecendo, né? Não estranhe o ardente fogo, relacionado às chuvas, intempéries que nós lemos em Mateus ali que vem sobre nossas vidas, mas se estamos alicerçados na rocha que é Cristo, não vamos ruir. Aleluia, Senhor, ainda vamos cada vez ficar mais forte no Espírito, no Senhor, né? Não humanamente falando, né? Louvado seja o Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, então é isso, para nós, só para nós concluir, aqui vamos terminar de ler aqui. Oh, Senhor Jesus. Mateus 25 fala das virgens prudentes, né? E em seguida, no versículo 14, por que fala da parábola dos talentos? O que é talento? Talento foi capacidade que Deus dá para nós. Todos nós que fomos regenerados, que nascemos de novo, Deus nos deu dom, nos deu talento, nos deu capacidade. Claro que uns mais, outros menos. Mas todo mundo, sem exceção, todos os filhos de Deus têm. A questão é que você multiplica ou enterra. Por que a parábola de Mateus 25 tem a parábola das 10 virgens dos talentos junto? E está falando do reino dos céus. Uma está relacionada à vida, crescimento, maturidade, e a dos talentos está relacionada à obra, o resultado dessa vida, que é pregar o Evangelho. Entendeu? Então, a parábola dos talentos só fala que um ele deu 5, outro ele deu 2, ou um ele deu 1. A questão é que aquele que pegou 1, ele se achou incapaz. E talvez até por um ensinamento errôneo que ele tenha, que muitas vezes as pessoas acham que a responsabilidade tem que ficar sobre só uma pessoa. Só uma pessoa, até quero ver se eu acho aqui, eu estava lendo aqui no livro do irmão, quer ver, ele liberou uma mensagem aqui, ó, e eu achei muito rico esse compartilhar dele, que, quer ver, louvado seja o Senhor. Eu quero ver se eu acho aqui, irmãos. Amém? Os irmãos, só um momentinho aí. Que as coisas não podem ficar centradas em apenas um gigante espiritual, entre aspas, né? Na verdade não tem nada de gigante, né? Quem somos nós, né? O Senhor tem misericórdia. Louvado seja o Senhor. Agora não vai vir. Agora não vai vir. Louvado seja o Senhor. Depois eu acho, mas olha, eu acho. Eu até estava. Domingo eu estava compartilhando. Ah, está aqui, ó. Amém? Fala aqui assim, ó. Olha aqui, ó. O irmão fala assim, ó. Ele fala assim, nosso papel, ó, primeiro ele fala aqui assim, daí ele deixa um ponto e vírgula, né? Ele diz, nosso papel é obedecer às ordens desses irmãos. Isso aparentemente é bom, mas não está de acordo com a Bíblia. Aí tem os capítulos, versículos, tá aí tudo. Dessa forma, pouco a pouco, os irmãos não conseguem manifestar os seus dons, suas funções, né, no meio do corpo de Cristo, sua igreja, pois a única lição que aprenderam foi sobre a obediência a certo líder. Você tem que submeter ao líder, o que o líder falou, está falado e você não pode fazer mais nada, entendeu? O que Deus precisa não é de um servo com grande capacidade, poder e espírito centralizador, mas ele espera que todos os seus filhos atuem como servos ativos para o avanço da sua obra na terra, que é a manifestação do seu reino. O Espírito Santo agora nos está conduzindo para um caminho que não é de utilizar um irmão forte para tomar a liderança dentre os demais. No corpo, sim, deve existir ordem, mas essas ordens não podem anular a função dos irmãos. Entendeu? Não pode anular depois ele fala assim, ó, o Senhor Jesus em João 21 disse a Pedro que ele serviria em coordenação com os outros irmãos. O Senhor hoje está chamando cada um de seus filhos para servi-lo.
Ele não nos ordena, você vai ser meu servo. Não, Ele está nos chamando e espera que o sirvamos de forma voluntária. Amém? Então as coisas de Deus não podem ficar centradas em uma pessoa. Isso mata a função do corpo. É a parábola dos talentos que está falando aqui, irmãos, ó, entendeu? Está relacionado a isso. Tem irmãos que fazem com que os outros irmãos não funcionem, mata a função, acabou. Aquele irmão enterrou seu talento. Quando o Senhor vier, o Senhor vai requerer, porque o Senhor disse assim, esse que enterrou o talento, ele disse assim, ó, eu tive medo, porque tu és homem rigoroso, que colhe onde não plantou, né, e eu tive medo, enterrei. Aí o Senhor disse, mas você sabe que eu sou homem rigoroso, que eu colho onde eu não planto, então por que não deu o meu dinheiro aos banqueiros? Quando eu viesse, eu requereria com juros o que é meu. Quer dizer, dom, que é capacidade, sequer é nosso, é de Deus. E Ele deu para todos esses servos. Todos nós, como servos de Deus, temos capacidade diante de Deus. Não podemos enterrá-lo. Deus quer ver, Efésios fala assim, a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento. Entendeu? A justa cooperação de cada um. Pedro também fala que nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos nós somos um sacerdote de Deus, quer dizer, temos funções de levar os homens a Deus e trazer Deus aos homens. Isso não está relacionado a uma elite, a uma classe em especial, irmão. Sempre quando a Bíblia falou de pastor, presbítero, alguma liderança, não está nada relacionada à posição, mas a uma função pela experiência desse resultado aqui, ó, de vida, de crescimento. Ele começa a sobressair, a vida de Deus, ela começa a transbordar outros, e você começa a falar do amor do Senhor para todos, entendeu? Então todos nós realmente temos que não enterrar nosso talento. O servo que ele enterrou o talento era um servo, era de Deus, pertencia ao Senhor. Entendeu? E o pior é se nós estamos hoje debaixo da doutrina dos nicolaítas, né? Isso daí é terrível, né? Porque isso se ensina mesmo, que eu tenho que me submeter a uma liderança e não fazer mais nada. Se eu sou membro do corpo atuante, né, eu tenho que agir, eu tenho que atuar. Todos nós temos direitos iguais diante do Senhor. Em relação, se nós fomos introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja, cada membro tem uma função, esse dedo precisa desse e assim sucessivamente. O Senhor usou a figura do corpo, é muito simples de nós entender que todos nós devemos funcionar nesse corpo. Aí, geralmente, aquele de um talento se acha incapaz, e é onde ele peca. Quando o Senhor vier, ele não vai pro inferno, pro lago de fogo. Ele não vai entrar no reino, nas bodas. Senhor Jesus. Vai perder a fatia boa do bolo, meu irmão fala. Jesus é o Senhor. Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus, e os irmãos me perdoem pelo que eu falei e não ficou claro e pelo que eu não pude falar. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Se os irmãos quiserem compartilhar, nós somos uma família. Somos uma família.